Meus irmãos, que a graça do Senhor seja sobre nós hoje e sempre. Esse é o desejo do nosso coração. E hoje à noite iremos meditar um pouco acerca da providência do Senhor, da providência divina. E peço que os irmãos abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. E o versículo 28. Todos os momentos que temos a oportunidade de subir à casa de Deus e temos a oportunidade e o privilégio de subir a um púlpito para pregar é um motivo de grande alegria para nós, porque primeiramente estamos vivos, em segundo lugar, porque Deus nos tem capacitado a isso, em terceiro lugar, porque Ele não precisa de nós, mas nos dá esse enorme privilégio, essa honra de servirmos e o adorá-lo com integridade. O texto de Romanos 8, 28, bem conhecido de cada um de nós, é: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Gosto bastante da Nova Versão Internacional, que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. De fato, não só todas as coisas cooperam, como se fosse algo fora de Deus, mas sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E uma das questões basilares da nossa fé é a crença na providência divina e como ela concorre para livramentos e bênçãos advindas do Senhor, para que essas cheguem até nós. E hoje à noite nós vamos meditar um pouco na operação divina em vários aspectos. O primeiro aspecto seria: a providência opera no nosso nascimento. No dia que você nasceu, foi providência divina. Nós enxergamos no Salmo 139, nos seus versículos 13 a 16, as seguintes palavras: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. O Senhor formou o nosso interior. Não há ninguém que saiba tanto a respeito de nós mesmos como o nosso Deus. Não há ninguém que saiba mais sobre as nossas emoções, sobre as nossas capacidades espirituais, sobre a nossa capacidade física, do que aquele que nos formou, aquele que nos salvou e aquele que nos sustenta todos os dias. Ele nos teceu no seio das nossas mães, ou seja, você, mulher, quando fica grávida, tem dentro de si um ser que foi projetado, nutrido e sustentado por Deus. É algo sublime e é algo pelo qual devemos agradecer. Mas você, homem, que não carrega uma criança no seu ventre, também deve agradecer pela providência divina, porque foi justamente pela vida de uma serva do Senhor que foi alvo dessa nutrição, dessa formação no seu ventre, que você hoje está aqui. A providência não é somente para aquele que está gerando dentro de si, mas é também para aquele que foi gerado dentro de outra pessoa. Graças damos pela forma assombrosa com a qual Deus nos formou. Não conseguimos compreender a plenitude desse plano de Deus. Como enxergar e como explicar de modo plausível, por exemplo, como Ele veio à Terra. Não simplesmente a forma como temos a origem de cada vida humana, mas a forma como Ele se fez um de nós e habitou entre nós, cheio de graça e verdade.
ele poderia ter vindo simplesmente como Deus, e teria cumprido toda a lei, e teria nos mostrado a nossa total incapacidade, e a necessidade de estarmos ancorados nele para sermos aquilo que ele nos preparou para ser. Porém, ele veio em forma humana, foi gerado num ventre de mulher, escolhida para que ele viesse à terra e se mostrasse como um de nós, não para que comparássemos nós a ele, mas para que ele nos mostrasse que mesmo daquela forma que veio, ele ainda assim era capaz de cumprir aquilo que não cumpriríamos, sentindo a mesma fome, a mesma sede, o mesmo cansaço, padecendo as mesmas necessidades e tendo os mesmos conflitos naquela época que as pessoas tinham. Ele nos mostrou que devemos e precisamos ser santos a cada dia, e que a nossa humanidade não pode ser desculpa para a nossa busca pela santificação. Somos humanos, frágeis e falhos, mas nele temos a capacidade de sermos santos. Nada ficou encoberto ao Senhor em nossa concepção. Seus olhos me viram quando a biologia ainda não conseguia me classificar como um embrião, quando eles ainda não distinguiam os meus olhos, a minha pele, minhas mãos, meus pés. Ninguém sabia se eu sairia com alguma má formação ou se sairia totalmente perfeito, mas ele já sabia. Nada foi encoberto aos olhos do Senhor com relação à nossa vinda, tudo já era do conhecimento de Deus, visto que ele foi quem nos formou. Todos os meus dias, tudo pelo que eu vou passar, tudo foi escrito e determinado por Deus, e isso me traz um descanso ao coração nos momentos em que estou aflito, porque eu sei que aquele que por mim trabalha, não está agora tomando conhecimento das minhas situações de angústia, e agora está estudando uma forma de poder me ajudar no futuro próximo. Ele já escreveu e já determinou todas as coisas que irão acontecer na minha vida. Ele sabe, inclusive, o momento em que a assolação virá à minha alma, e também o momento em que ele agirá, tirando as tristezas e problemas da minha vida. Isso faz com que eu confie muito mais nele, isso faz com que eu descanse o meu coração, isso faz com que eu não murmure, sabendo que ele sabe de todas as coisas. Nada está encoberto ao Senhor. Mas a providência também opera no nosso novo nascimento, não só no dia em que eu vim ao mundo, mas também ao dia em que eu vim ao mundo para Deus. Muitas pessoas vêm ao mundo para o mundo, vêm ao mundo para a perdição, vêm ao mundo para a desgraça, e muitos vêm ao mundo para serem encontrados por Deus, serem atraídos por Deus pela pregação do Evangelho, e serem novas criaturas, e fazerem diferença no local onde estão. Deus, em sua providência, se utilizou de uma menina cativa de Israel, tomada pelas tropas da Síria a serviço da mulher de Naamã, para que ele fosse mostrado o caminho da sua cura física e posteriormente do seu novo nascimento. Isso aí está relatado no segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 3. Filipe se chegou ao etíope no momento em que aquele homem lia o texto do profeta Isaías. E quando a providência do Senhor havia preparado a sua mente para receber as primeiras gotas do conhecimento inesgotável de Deus. Está em Atos 8, do 26 ao 35. Zaqueu não sabia, não imaginava o que aconteceria após subir o sicômoro para ver Jesus passar. Mas era o momento da providência do Senhor, chegando em sua vida com a presença de Cristo, que naquele dia não somente era o seu convidado, mas também o Salvador da sua vida e de sua casa. O transformou em uma nova criatura, deixando as velhas práticas para trás. No momento em que é dito, nesta casa houve salvação, Zaqueu tinha a total consciência de que nada daquilo que tinha feito ele poderia continuar fazendo. E ele promete não a si mesmo, mas a Deus, que mudaria a sua conduta e ressarciria todos aqueles que ele teria defraudado.
Deus age de fato em todas as coisas para trazer o bem à vida daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, daqueles que o amam, daqueles que são seus filhos, aqueles que foram eleitos, chamados, justificados e santificados para o seu serviço. Mas a providência também opera no nosso trabalho diário nesta vida. Há quem diga que o trabalho é um castigo proveniente da queda. Provavelmente quem diz isso é porque não gosta de trabalhar. Vemos que os filhos do Senhor foram criados para o trabalho, e a sua providência opera no nosso trabalho diário, naquilo que fazemos para o nosso sustento. Adão foi tomado por Deus e colocado no Éden para o cultivar e o guardar, em outras palavras, para trabalhar. Fomos feitos para o trabalho. Trabalhar no espaço que Deus havia determinado para a sua habitação. Em momento algum, as coisas foram dadas de mão beijada para os homens, porque se eles precisavam cultivar e guardar, a ideia de responsabilidade humana já estava aí colocada. Ele nos deu o que era perfeito, para que nós conservássemos perfeito. É por isso que Adão foi colocado ali em Gênesis 2,15, para que ele cultivasse e guardasse o espaço a ele determinado. Com o pecado, o homem passou a ter dificuldades na obtenção do seu sustento, trabalhando com maior esforço e desgaste da sua parte. E aí vem o texto de Gênesis 3,19: no suor do teu rosto comerá o teu pão. Mesmo punindo o homem com afazeres mais duros para a sua manutenção, em momento algum Deus retirou dele o seu pão diário. O pão de cada dia sempre nos chegou à mesa. A providência do Senhor sempre foi manifesta nas nossas vidas, e principalmente hoje enxergamos que em meio a dificuldades, as condições de saúde que Ele nos concede, a nossa formação, o nosso emprego, tudo aquilo que envolve o nosso sustento, é manifestação da providência divina. Contudo, nós não podemos focar tanto nos bens, no nosso status, acúmulo de riquezas, ou seja, nós não podemos achar que o que fazemos para o nosso sustento é mais suficiente do que a providência divina. Não podemos achar que aquele concurso público que passamos e trabalhamos há tantos e tantos anos é o que nos mantém esquecer do dia a dia com Cristo. Não podemos achar que a nossa formação acadêmica nos transforma em pessoas superiores, que terão muito mais abastança do que as pessoas que não o têm, porque a providência divina vale para todos, para aqueles que tiveram a oportunidade de colocar um anel em seu dedo, e para aqueles que nunca tiveram a oportunidade de pegar uma folha de caderno para aprender qualquer coisa que seja. O pão está na mesa do pobre, na mesa do rico, na mesa do doutor e na mesa do iletrado, porque as chuvas caem também no celeiro e na propriedade do rico e do ímpio, como também na propriedade do pobre fiel a Deus. A providência está em nossas vidas e precisamos sempre manter os olhos fixos nesse Deus providente, sabendo que tudo que temos e tudo que somos depende dEle. Não somos suficientes para coisa alguma, nem aqui e nem em local nenhum. Não podemos focar nessas coisas, simplesmente nos bens, na riqueza, de forma a esquecer quem é o Deus que está conosco. Paulo, escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 6, versículos 9 e 10, nos transmite o seguinte: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Temos da parte de Deus aquilo que nos é suficiente. Temos da parte de Deus até muito mais, infinitamente mais do que pedimos, pensamos e merecemos. E precisamos ter em mente, e principalmente gravado no nosso coração, que Ele é o nosso sustentador. Se temos com que nos virar nos 30 dias do mês, Ele nos proveu. Se temos a saúde para levantar de manhã e dar conta dos afazeres de casa,
é porque Ele nos provê a força, nos provê a saúde, nos provê as condições para vivermos mais um dia, não para a nossa glória, mas para o seu louvor. A providência também opera na nossa vida familiar. Você lembra o que aconteceu a Ana após orar ao Senhor? Independente da má interpretação do sacerdote, o que acontece depois que ela ora, se quebranta diante do Senhor, chora diante do Senhor? O Senhor se lembra dela, e a sua oração é respondida segundo a soberana vontade de Deus. Diz o texto: lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Se nós temos necessidades na nossa vida familiar, oramos ao Senhor, pedimos a Ele e Ele nos responde segundo a sua vontade. Não há esterilidade que possa sobrepor a ação providente de Deus na vida de uma família. Existem pessoas que, de fato, colocam todas as suas fichas num relacionamento amoroso. E quando esse relacionamento já não está muito bem das pernas, colocam mais fichas ainda na vida de um filho. E é bem verdade que nenhuma dessas coisas preenche a totalidade do nosso coração. Podemos ter uma família bem estruturada nos caminhos do Senhor. Podemos ter um casamento que glorifica o nome de Deus e que nos traz alegria. Podemos ter filhos que são criados para a glória de Deus, para o serviço de Deus e que nos dão muita alegria, muita felicidade por vermos o seu progresso, principalmente espiritual. Mas nada há no nosso coração que nos deixe mais preenchidos do que perceber a ação providente de Deus em tudo isso. Quando não olhamos para todas essas coisas, enxergando que a mão de Deus esteve sobre cada um desses aspectos, tudo parece ter sido em vão. E tudo parece ser tão frágil a ponto de se esfacelar com o tempo. Mas quando temos a total certeza e a capacidade de todos os dias agradecermos a Deus por tudo que Ele nos fez e fez por nossa família, percebemos o quanto somos incapazes de resolver um dilema entre um pai e um filho, de resolver um problema entre um marido e uma mulher, mas o quanto Deus tem nos capacitado a sermos harmônicos, respeitosos e compreensivos dentro dos nossos lares. A estabilidade da família é imprescindível e é exposta no texto de 1 Coríntios 7, dos versículos 10 a 16. Sabemos que esse texto trata sobre os casamentos entre crentes e descrentes, e que sabemos também que em determinadas situações os casamentos que ocorrem entre essas duas pessoas de manifestações e profissões de fé diferentes acaba se encerrando muito antes daquilo que deveria. Paulo encerra a primeira parte da orientação perguntando: pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Como é difícil a convivência de um crente e um descrente. Como é difícil saber se o testemunho de vida de um crente vai salvar aquele que não é. E como é difícil prevermos se no futuro aquele que não é, de fato, se entregará a Deus, por conta do convívio com as pessoas que são. Relacionamento amoroso não é evangelização. Não dá para começar um relacionamento dizendo: depois ele vem, depois ela vem. Teremos inúmeras consequências danosas dessa relação, principalmente no que tange ao nosso serviço dentro da casa do Senhor. Muitas vezes, segundo aquilo que é exposto no texto, como não somos chamados à servidão e não estamos sendo escravos nem reféns de alguma pessoa pela qual devotamos o nosso amor, mas não podemos devotar o nosso espírito, chega-se a uma separação. Obviamente, o último cartucho a ser gasto, mas chega-se. Mas como nós percebemos a providência de Deus quando nós recebemos dele um presente muito precioso, quando nós nos unimos a alguém que o serve e o honra.
É providência de Deus fazer com que nós nos ajuntemos a pessoas que também o servem e que, ao invés de nos separarmos do seu amor e das suas orientações, nos impulsionam no trabalho para Ele. Como é bom trabalharmos juntos, servirmos juntos, trabalharmos a dinâmica das nossas casas juntos, criarmos os filhos juntos no temor do Senhor. Trabalhamos para Ele sem impedimentos quando temos a mesma fé. Nós temos comunhão com Ele e com os nossos irmãos e nós desfrutamos de harmonia e compreensão nos nossos lares. Em momento algum, nós teremos a seguinte pergunta: que horas você volta da igreja? Mais uma vez você vai para a igreja? Mas ontem você foi. Quando nós temos essa ação providente de Deus na nossa vida, fechamos a porta de casa, nem olhamos para trás, subimos à sua casa para o adorar, para agradecer, para louvá-lo, e temos a certeza de que aquele que nos proveu com esse presente precioso é aquele que vai nos manter coerentes com a sua palavra até o dia da sua vinda. A providência também opera nos livrando do mal. Muitas aflições tem a vida do justo, mas o Senhor o livra de todas. Momentos de aperto, de angústia, de tristeza são recorrentes na vida de qualquer criatura divina na face da terra. Mas junto com as provações, Deus provê o escape de cada uma delas. E vamos perceber isso no texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Esse texto nos mostra, a partir do versículo 13, o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Há momentos em que pensamos que o mal que nos sobreveio nunca irá se encerrar. Mas essa palavra nos garante que nos momentos em que pensamos ter pouca força, Deus nos dará o livramento, de modo que possamos suportar as adversidades. A providência também opera nos livrando de doenças e perigos. Na outra carta, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, Paulo expressa a quantidade de perigos e ataques que recebeu por amor ao Evangelho. A partir do versículo 23, o que nós enxergamos é o seguinte: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além disso, o versículo seguinte nos mostra que ele ainda tinha preocupações com todas as igrejas, principalmente pelo seu bom progresso. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas armou uma cilada para o prender, mas a providência do Senhor, no versículo 32 enxergamos isso, fez com que ele fosse colocado em um grande cesto, pelo qual desceram por uma janela, muralha abaixo. Em todos os momentos que ele passou, ele pôde contar com a providência de Deus e com a certeza de que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam
e que foram chamados segundo o seu propósito. Em vários textos nós vemos Deus livrando pessoas de doenças das mais variadas. Ao exemplo do hidrópico de Lucas 14, de 1 a 6, da mulher encurvada de Lucas 13, 10 a 17, e do criado de um centurião em Mateus 8, de 5 a 12. Deus nos livra de perigos, como livrou o apóstolo Paulo, e nos livra também de doenças, como livrou esses três personagens bíblicos. Mas a providência finalmente opera ajudando a nos tornar mais santos. E aqui pode parecer um pouco contraditório com o que eu acabei de falar, que Deus nos livra de doenças, isso é a providência dele. Mas nós percebemos que Deus também muitas vezes nos permite enfrentar problemas, como certas doenças, a fim de que nós vejamos e sintamos a força do pecado dentro de nós e que nós nos voltemos para ele. Isso também é providência divina em 6 coisas que vemos até agora, em coisas benéficas para cada um de nós. Quem não gosta de ser livre da doença? Quem não gosta de ser livre dos perigos? Quem não quer do Senhor a sua bênção sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho? Porém, devemos também enxergar que a providência se manifesta em questões que nos são aparentemente desagradáveis. Mas lembremos que ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, ou seja, coisas boas e coisas ruins. Até mesmo as coisas ruins e que parecem muito difíceis para nós, são transformadas por Deus em bênçãos para as nossas vidas. O salmista disse no Salmo 119, 67, antes de ser afligido andava errado, ou seja, antes de que o Senhor me incomodasse com esses problemas, antes de que Ele trouxesse à minha vida essas provações, eu andava errado, eu andava em pecado. Mas vem a parte B do versículo, mas agora guardo a tua palavra. Por que o salmista reconhece que agora guarda a palavra do Senhor? Porque antes ele foi afligido. Em muitas e muitas vezes, nos acomodamos com as facilidades e bênçãos que Deus nos provê, mas Ele faz isso para que nós tenhamos vida mansa e tranquila sobre a terra, quando escutamos a sua voz e obedecemos às suas palavras. Porém, quando nós não obedecemos, quando não ouvimos a sua voz, quando nos desviamos da sua palavra, dos seus caminhos, Ele nos aflige para que nós sintamos esse peso do pecado e possamos voltar para Ele, muito mais baixos em nossa altivez, muito mais sabedores da nossa incapacidade, da nossa forma débil de servi-lo, e humildes nos dobremos diante dEle, pedindo que Ele nos oriente a nos conduzir, de forma que o glorifique, de forma que o honre, não da forma que nós achamos que deve ser. Disse John Flavel, pensador puritano do século XVII, talvez tenhamos um corpo fraco ou doente, dessa forma Deus nos livra do pecado que cometeríamos se fôssemos fortes e saudáveis. Isso também é providência divina. Muitas vezes Ele nos faz enfermar para que nós não cometamos os pecados que, se estivéssemos sãos, certamente cometeríamos. Principalmente aquele de esquecermos quem é Deus e quem nós somos. Pela força do nosso braço não fazemos nada, pelo conhecimento que adquirimos não fazemos nada, pelo recurso que temos no banco também não fazemos nada, porque a provisão vem do Senhor. E precisamos lembrar disso. E se for necessário que o nosso corpo fique fraco e debilitado, para que nós possamos enxergar novamente a grandeza do Senhor e a nossa fragilidade, a nossa dependência dEle, que assim seja. É providência divina, é bênção para nós, é glória para Ele. A observação cuidadosa dos caminhos de Deus em sua providência para conosco ajuda-nos a aumentar a santidade em nossas vidas. Quando nós enxergamos o poder de Deus se aperfeiçoando em nossa fraqueza, sentimos a real necessidade de sermos santos a cada dia, porque Ele é santo. Não devemos procurar ser santos porque o Senhor nos dá alguma coisa, e aí vamos ser santos em retribuição às suas dádivas. Não devemos buscar ser santos visando
os livramentos e as bênçãos do Senhor, visando alguma coisa que possa vir das suas mãos, em troca da nossa santidade. Devemos ser santos simplesmente porque Ele é santo. Que não precisemos, entretanto, passar por situações difíceis e desesperadoras para termos vidas santas diante do Senhor e sermos obedientes à Sua palavra, mas que sejamos confiantes na Sua providência e sejamos obedientes às Suas orientações, para que tenhamos vislumbres da graça do Senhor todos os dias das nossas vidas. Que Ele possa nos abençoar e nos guardar em Cristo Jesus.